Olá, estamos de volta para gravar mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo o estudo do livro de Apocalipse, né? No vídeo passado, nós iniciamos e vamos dar continuidade, né? Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, né? No vídeo passado, nós lemos do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Hoje vamos começar aqui o versículo 9 do capítulo 1, tá? Então abra sua Bíblia aí. Enquanto você abre, eu vou fazer a oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui nós estamos novamente para adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome e exaltar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo e digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Meu Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos mais da tua graça infinita. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, purifica-nos e enche-nos do teu Espírito, Senhor. Capacita-nos, dá-nos sabedoria, força, Senhor, e agora na leitura do texto sagrado, da tua palavra, que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer, nos avivar, nos edificar e nos abençoar. Meu Deus, tudo para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Muito bem, então vamos iniciar aqui. O livro de Apocalipse, como já falamos no vídeo passado, ele foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, né? Na ilha de Patmos. Foi aí que o Senhor Jesus se revelou a ele, né? Por isso a palavra Apocalipse significa revelação. Foi aonde o Senhor Jesus se revelou para ele mais uma vez e revelou para ele as coisas que vão acontecer, né? Então, o livro de Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. É um livro que tem que ser muito bem estudado para que nós possamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, para aquilo que ele tem preparado para nós, tá bom? Então, está bem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Foi escrito pelo apóstolo João a toda a igreja. Acredito que você já tem a sua Bíblia aí, né? Aberta. Então vamos ler aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Na tribulação. Então João, ele estava escrevendo esta carta primariamente para as igrejas da Ásia que estavam passando por muita tribulação, por muitas perseguições por causa do Império Romano, né? Os cristãos eram perseguidos, eram presos, eram apedrejados, eram torturados, eram assassinados. O próprio apóstolo João estava preso por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus, estava aí, né, dentro dessa prisão aí, nessa ilha, para tentar impedi-lo, não? De pregar o evangelho, mas quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir, porque ali dentro da prisão mesmo, Jesus se revelou a ele e o abençoou e o usou para escrever, né, as palavras de Deus e enviar a toda a igreja. Então ninguém pôde impedir o evangelho de ser pregado, nunca puderam impedir, não vão impedir, né? Não estão impedindo. Sabemos que em alguns lugares do mundo, onde é proibido a pregação do evangelho, mas Deus sempre encontra a maneira de chegar aos seus escolhidos, né? Aos seus escolhidos. Então, João ele fala aqui, né? Companheiro de vocês na tribulação. Tribulação nada mais é de que quando nós passamos por lutas por causa da nossa fé. É diferente de problemas. Problemas todo mundo passa.
Problemas todo ser humano passa, tribulação não. Tribulação é exclusiva para os cristãos, porque é quando somos perseguidos por causa da nossa fé. Ah, porque aquele é cristão, porque aquele é crente, porque aquele é evangélico, então começa a perseguição em contra dele. Então isso aí é a tribulação, né? Então aqueles cristãos estavam sendo presos, estavam sendo mortos somente por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai usar João para escrever essa carta, para revelar para a igreja as coisas que vão acontecer, né? Para trazer para a igreja um alívio, para trazer para a igreja uma paz, uma tranquilidade. Jesus falando para ele, olha, suportem, fiquem firmes, persevere até o fim, até a morte, porque o final de vocês será o gozo eterno, será a salvação eterna. Então, basicamente, o motivo dessa carta, né, além de revelar o que vai acontecer, era fortalecer. As cartas dos apóstolos era para fortalecer a igreja, era para a edificação da igreja, para doutrinar a igreja, para encaminhar a igreja. Por isso que nós que somos igreja temos que ler constantemente a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, principalmente as cartas dos apóstolos que são dirigidas especificamente para a igreja de todas as épocas, tá bom? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, porque quando uma pessoa é cristã, ela entra no reino de Deus, né, no reino espiritual, e na perseverança, Então, o cristão, ele tem que ser perseverante. Passe por lutas, passe por dificuldades, passe por tribulações, passe por problemas, por injustiças, mas o cristão, ele tem que perseverar, ele tem que continuar, ele tem que permanecer na fé no Senhor Jesus. Não é perseverar, não significa frequentar uma igreja, uma religião, uma instituição. Não. Perseverar significa você sempre estar em comunhão com Deus, em oração, meditando na palavra, dependendo de Deus, escutando a voz de Deus, confiando em Deus, esperando a vinda de Jesus, esperando o dia de estar com Deus, né? Na fé, na santidade, vivendo na santidade, vivendo na pureza, vivendo sem negar a Cristo, sem desanimar, sem desistir, sem voltar para o mundo, né? Sem voltar para o pecado. Isso significa perseverar, tá? Aí ele diz, em Jesus estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João, ele fala assim, olha, ele vai começar a contar aqui o que aconteceu com ele, né? Ele fala assim, eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, quer dizer, por que ele estava ali? Por pregar Jesus, por pregar o evangelho. Ele diz aqui, achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, olha só, essa voz era a voz do próprio Jesus, que dizia assim, escreva num livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o próprio Senhor Jesus, ele aparece aqui para o apóstolo João. Por isso ele diz, achei-me em espírito. O que significa essa expressão, achei-me em espírito? Ele estava ali, fisicamente, naquela ilha, mas de uma maneira sobrenatural, no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o domingo. A igreja, desde o tempo dos apóstolos, eles se reuniam no domingo. Eles não se reuniam no sábado, por exemplo, como os judeus, né? Como os judeus que guardavam
o dia de sábado, né? Que santificava o sábado, que não trabalhavam no sábado, que descansavam no sábado, não. A igreja se reunia, que dia? Que dia que ele se reunia? Se reunia no domingo. Por quê? Porque foi o domingo que Jesus ressuscitou. Era no domingo, isso está escrito no Novo Testamento, que a igreja se reunia para partir o pão, para participar da Santa Ceia. Isso já quebra aquela seita adventista do sétimo dia, as seitas, as religiões que querem obrigar as pessoas a se reunir no sábado, a dizer não, que o sábado que é o dia de Deus, o sábado que você não tem que trabalhar, o sábado que você tem que estar na igreja, é no sábado que você tem que estar no templo, é no sábado que você tem que fazer isso. Isso aí acabou totalmente. Essa lei do sábado era para os judeus que viviam debaixo da lei. A igreja já não vive debaixo da lei, do jugo da lei. Tá? Essa ordenança foi rasgada, essa ordenança foi quebrada. Hoje nós vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo, na esperança do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, não existe um dia específico que você, esse dia eu tenho que separar para buscar a Deus. Não, na verdade, nós temos que buscar a Deus todos os dias. Todos os dias temos que orar, todos os dias temos que separar um tempo para ler a Bíblia, para estar em comunhão com Deus, para falar de Jesus em todo o tempo e em toda oportunidade que tenhamos. Mas era um costume, já que Jesus ressuscitou no domingo, a igreja se reunir no domingo. Então João cita esse dia aqui, olha. Achei-me em espírito, né? No espírito, melhor dizendo, no dia do Senhor. Que dia que ele está falando aqui? Qual era esse dia? Era o domingo. Então era o domingo quando Jesus apareceu para ele. Quando Jesus se revelou para ele. E aconteceu algo sobrenatural, ou seja, ele teve uma visão da glória de Deus. Jesus revelou para ele de uma forma gloriosa, ou seja, os sentidos dele, de alguma forma, foram transportados para o reino espiritual. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então, ele estava ali, de repente ele ouviu a voz de Jesus Cristo, uma voz forte. Então, aqui João vai começar a descrever quando ele viu o Senhor Jesus. Então, como é a voz do Senhor Jesus Cristo? A voz do Senhor Jesus é forte, como de trombeta, né? As trombetas, elas vinham para quê? Eram soadas para quê? Para anunciar. Cada toque de trombeta anunciava alguma coisa, algum aviso. As trombetas eram um aviso. Então Jesus, quando fala, ele está avisando com autoridade o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Então ele diz aqui, né? Dizendo assim, olha o que Jesus disse, escreve num livro, como que eram os livros antigamente? Eram os pergaminhos, os papiros, né? Escreve em uma folha, né? Num papiro, num pergaminho, o que você vê, e mande-o às 7 igrejas. Então, tudo que Jesus falou para ele, olha, João, tudo que eu vou te mostrar o futuro, né? Eu vou te mostrar o que vai acontecer, coisas que ainda não aconteceu. Você vai ter o cuidado de escrever, palavra por palavra, letra por letra, ponto por ponto. E você vai mandar para 7 igrejas. Existiam 7 igrejas naquela época ali na região da Ásia. Existiam essas 7 igrejas. Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Daqui a pouco, nos próximos vídeos, nós vamos estudar cada uma dessas igrejas, porque cada uma dessas igrejas estava de uma maneira, uma estava diferente da outra. Jesus vai falar especificamente com cada uma delas. Jesus conhecia cada uma delas. Agora o interessante, por que o número 7?
Por que 7 igrejas? Não havia mais de 7 igrejas? Havia muito mais do que 7 igrejas. Mas Jesus falou especificamente para essas 7. Por quê? Porque o 7, ele tem um significado bíblico de totalidade. O 7, ele significa o todo, completo. Então, na verdade, essas cartas não eram especificamente somente para aquelas 7 que estavam ali. Era para toda a igreja. Essa carta circularia por toda a igreja. E continua circulando até hoje na igreja. Está na Bíblia, na coleção dos 66 livros bíblicos, né? Então, inclusive, estamos lendo aqui essa carta hoje. Então, essa carta é para nós. Então, toda vez que você vai ler o número 7 na Bíblia, significa totalidade. Totalidade. O Apocalipse é o livro que mais tem símbolos. E cada símbolo tem um significado. Por isso tem pessoas que têm dificuldade de ler o Apocalipse porque não entendem os símbolos. E é por isso que nós estamos estudando. Estamos estudando palavra por palavra, versículo. Eu não tenho pressa. Não tenha pressa para estudar. Vão ser vários vídeos, tá? É uma série. Vamos estudar todo o livro de Apocalipse. É para você conhecer um pouco mais, né? Um pouco mais do livro de Apocalipse, que é muito forte. Então entenda, esse 7 significa toda a igreja. Jesus queria que ele escrevesse para esse livro para toda a igreja em todas as épocas. Vai servir para a gente também, né? Então a Bíblia não é um livro passado. A Bíblia é um livro passado, presente e futuro. É um livro vivo, que tem que ser estudado e meditado, tá? Versículo 12. Versículo 12. Ele diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Né? Vi 7 candelabros de ouro. Então a primeira coisa que João viu foi o quê? Foi 7 candelabros de ouro. Quando ele olhou para trás, ele viu esses 7 candelabros. O que é um candelabro? Eu acredito que você já deve ter visto. Um candelabro era aquela, alguns chamam de castiçal, né? Era que tinha uma haste vertical no meio, com uma base, e tinham ali mais 6 braços, 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Ao total eram 7 braços, e na ponta desses 7 braços existia uma lâmpada, um artefato aonde se colocava o azeite, né? Naquele tempo não existia iluminação elétrica, não é? Era as lamparinas com azeite, né? Então o candelabro ele tinha 7 lamparinas nas suas pontas e ali se colocava o azeite e o fogo. E aquele candelabro era então a luz do ambiente, né? Era a luz do ambiente. Antigamente as pessoas usavam vela, lamparina, lampião, mas o candelabro que João viu era aquele candelabro específico do templo. Você lembra quando o povo de Israel estava no deserto e Deus mandou Moisés construir um candelabro e colocar dentro do tabernáculo, dentro do santo lugar? Então, dentro do santo lugar havia um candelabro. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali, tá? E colocar fogo e trocar o azeite, manter aquele candelabro sempre aceso para iluminar o tabernáculo. E esse candelabro, o que significa ele? Ele é um símbolo do Espírito Santo, ele é um símbolo de luz, né? Então o candelabro, ele é a luz. Ele é a luz. Daqui a pouco nós vamos ver o que mais simboliza o candelabro. Ele vai falar aqui. Ele vai falar aqui. Então, só para você entender, quando João olhou para trás, o que foi que ele viu? Ele viu um candelabro de ouro. De ouro, tá? E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante
ao Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele tem vários títulos: Alfa e Ômega, Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, né? Vários títulos. E um dos títulos do Senhor Jesus é Filho do Homem, porque ele é o Deus encarnado. É o Deus que se fez homem, que se fez carne, né? Para sacrificar-se por nós. Então, João, ele era um apóstolo do Senhor Jesus. Ele andava com Jesus, né? Ele comia com Jesus, ele conheceu a aparência física do Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, a altura, né? Ele conhecia o físico do Senhor Jesus Cristo. Ele andava, ele era um dos principais apóstolos, então ele sabia muito bem quem era Jesus. Ele teve uma comunhão íntima com Jesus, que privilégio, né? E quando ele olhou para trás, ele usa a palavra semelhante. Por que ele usou essa palavra semelhante? Por que ele não diz assim, eu vi o Filho do Homem? Não, ele diz, eu vi um semelhante. Por quê? Porque Jesus, ele estava diferente. Jesus, ele não estava com uma aparência humana. Jesus, ele estava em sua aparência glorificada, em sua aparência real, na sua forma divina, vamos dizer assim. Ele tinha a aparência daquele Jesus que João conhecia, mas ele estava diferente, ele estava glorificado, ele estava exaltado, ele estava na sua aparência divina. Por isso que João diz essa palavra, um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu Jesus glorificado, como nós nunca vimos. Mas vamos ver quando ele volte para a sua igreja, quando estivermos com ele toda a autoridade, com toda a eternidade, vamos ver ele dessa forma também. Então ele vai descrever Jesus. Aí ele fala aqui, ó, com vestes talares. Vestes talares significa vestes compridas, como aquelas vestes que os sacerdotes usavam, né? Que cobria todo o corpo até os pés, vestes talares, tá? É isso que significa. E cingido à altura do peito, né? Vestido na altura do peito, com um cinto de ouro. Então você imagina Jesus, João viu Jesus glorificado, com uma vestidura toda branca, talar até os pés, e no seu peito um cinto de ouro. Essas vestes significam pureza, santidade. Esse cinto de ouro, o ouro simboliza realeza. Então Jesus, ele veio, se demonstrou para ele como um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ou seja, mostrando que ele é a autoridade máxima do universo. Quem é a autoridade máxima do universo? Quem tem todo o poder? Quem rege o universo? Quem guia o universo? Quem decide o que vai acontecer no universo? Quem criou o universo com a sua palavra foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso esse cinto de ouro que ele estava cingido no peito representa a sua realeza. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, ou seja, muito branco, né? Outro detalhe aqui que você também tem que entender é o seguinte, você vê que ele usa a palavra como, porque o branco que João viu era um branco celestial, era um branco que nós nunca vimos. Qual é o mais branco que você já conseguiu ver? Né? O mais branco que existia naquela época, que eles podiam ver, era a neve. A neve é muito branca. Chega ao ponto de a pessoa ter que usar um óculos escuro, né? Porque quando reflete o sol ali, brilha demais, pode até ferir os seus olhos. Então, os cabelos do Senhor Jesus, a cabeça e os cabelos do Senhor Jesus são tão brancos, mais brancos, né, como a neve, como branca lã.
né? Então é um branco. E o que simboliza esse branco? Significa santidade. Significa que não existe nenhuma sujeirinha, nenhuma sujeira, nenhuma sombra escura, nenhuma ponta escura. Totalmente o mais branco do universo, o mais santo do universo. Então é o Senhor Jesus Cristo. Então o nosso Deus é santíssimo. É santíssimo. É puríssimo. Por isso que ele não tolera o pecado. Por isso que ele odeia o pecado. É por isso que nós também temos que buscar essa santidade. É claro que nunca vamos chegar a esse nível de santidade. Foi por isso que ele morreu no nosso lugar. Por isso que nós somos salvos em Jesus Cristo, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, porque as nossas obras não são suficientes. Quando Deus olha para as nossas obras, ele vê como a Bíblia chama como um trapo imundo. A Bíblia chama de trapo imundo. Era aqueles trapos que as mulheres usavam no dia da menstruação, né? Antigamente não existia absorvente que vende na farmácia, no supermercado. Então as mulheres antigamente usavam os seus trapos e aqueles trapos depois de usados estavam imundos, estavam sujos, né? Tinham que ser muito bem lavados, muito bem esterilizados, não é isso? Assim também as nossas obras, por mais que você se esforce, as suas obras vão ser um trapo imundo diante de Deus. Porque ele é tão puro, ele é tão santo, nele não há nenhum pecado, nunca houve e nunca haverá. O ser humano é cheio de pecado, é sujo. Foi por isso que Jesus teve que morrer no nosso lugar, ele teve que pagar pelos nossos pecados. Então nós vamos ser eternamente gratos pela misericórdia de Deus. Então não adianta você falar assim, eu vou ser salvo porque eu sou bom, porque eu não peco, porque eu faço as coisas certas. Não, nada disso. As suas obras, as minhas obras são imundas diante de Deus. Somos pecadores, não tem para onde correr. Somos salvos por Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Ele é que nos conduz à salvação. Não existe outro que nos possa salvar. Não adianta você falar, fulano era uma boa pessoa. Boa pessoa, nada. Não existe boa pessoa. Essa pessoa igualmente era pecadora também. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Santo é somente Deus. Então, quando João viu a cabeça, os cabelos, ele viu essa é como a branca lã, como a neve, né? Simbolizando essa santidade. Ele diz aqui, os olhos, ele vai falar dos olhos do Senhor Jesus, eram como chama de fogo. Chama de fogo. Como? Parecido, semelhante. Como ele não tinha palavras exatas, ele falou, olha, o que eu vi era semelhante a isso, era semelhante àquilo. Era algo que João viu, era algo que não existe no mundo. É algo que só existe no céu. Né? Então ele teve que usar essas palavras só para o seu leitor entender, né? Ter uma ideia do que ele viu. Do que ele viu. Então ele diz aqui, seus olhos eram como chama de fogo. O que simboliza isso, essa chama de fogo? Significa que ele vê tudo. Que para ele tudo é claro, para ele não existe nada escondido, não tem pecado que a gente possa esconder de Deus. Para Deus não existe mentira, ele vê a verdade sempre. Então, não tem, Deus ele vê tudo. Ele vê os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Você e eu não conhecemos as pessoas. Quando você fala, eu conheço o fulano, eu coloco a minha mão no fogo, você não sabe nem o que você está falando. Você não conhece ninguém, você não conhece nem sua esposa, nem seus filhos. Quantos são os pais que, nos seus olhos, o seu filho, é um santo, depois vai ver o que aquele filho santinho aprontou. Eu não acredito que o meu filho fez isso. Você não conhecia o seu filho direito. Eu não acredito que a minha esposa fez isso. Eu não acredito que o meu marido fez isso. Ele para mim era um santo. Não, ele fez. Né? Eu não estou dizendo que você vai olhar as pessoas com os maus olhos, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, que santo é só Deus. Confiar 100% somente em Deus.
né? Você nunca vai conhecer ninguém. Você não conhece nem você mesmo. Você não conhece nem controla nem a sua própria língua. Nem os seus próprios... Você pensa o que não queria pensar, você fala o que não queria falar, você faz o que não queria fazer, nem você se conhece. Não é verdade? Então, somente Jesus, o que tem os olhos como chama de fogo, vê tudo. Ele conhece a pessoa de uma forma que ninguém mais conhece. Ele conhece o todo da pessoa. Então, de Deus a gente não tem como esconder nada, por isso que a gente tem que estar aos pés do Senhor Jesus a todo momento pedindo graça e pedindo misericórdia. Tá bom? Então, ele fala aqui dos olhos, né? Depois ele vai falar aqui, ó, no versículo 15. Deixa eu tomar água. Versículo 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O bronze polido é muito semelhante ao ouro, né? Ele brilha, né? Então, os pés de Jesus que João viu era como um bronze. O bronze é algo duro, algo, né, resistente, polido. Então, os passos de Jesus são passos de poder, de autoridade. A sua pisada é firme. Por isso, ele é o soberano juiz que vai julgar toda a terra, todos os seres viventes. Tá bom? É isso que simboliza aqui os pés. Certo? A voz era como a de muitas águas. Então a voz de Jesus não era como a minha ou como a sua, como ele estava acostumado a escutar quando Jesus estava em forma humana. Era como de muitas águas, sabe aquela, como você está no mar, aquele barulho das águas forte, muitas águas, assim como de uma queda, uma catarata. Você já foi nas cataratas? Você já foi numa grande cachoeira? Então, foi mais ou menos isso aí que João escutou, a voz que saía da boca do Senhor Jesus. Né? Aí na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Então, quando João viu, vamos recapitular. João olhou para trás, viu Jesus glorificado com vestes talares, um cinto de ouro, pés de bronze polido, o seu rosto, a sua cabeça branco como a neve, os seus olhos saíam, né, essas chamas de fogo, né, esse fogo, e na mão direita, olha o que tinha na mão direita, 7 estrelas. 7 estrelas. Estrela é algo que produz luz. Né? Então, na mão direita dele, nas mãos dele, na autoridade dele, estavam 7 estrelas. Já vamos entender o que significa essas 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Então, na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Uma afiada de 2 gumes significa dos dois lados, que corta dos dois lados. Não tem espada que corta só de um lado, mas essa cortava de ambos os lados. O que simboliza essa espada que saía da boca de Jesus? Essa espada é a Bíblia. Essa espada é a palavra de Deus. Então, quando nós temos a Bíblia, nós temos aqui a espada de Deus, a arma de Deus. A nossa arma é essa. A nossa arma... A espada, antigamente, era usada como uma arma na guerra, sim ou não? E ela servia tanto para se defender, o inimigo atacava, usava a espada como um instrumento de defesa, mas também servia para atacar, para matar o inimigo, para ferir o inimigo, para destruir o inimigo. Então, o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo é o nosso próprio coração, é a nossa carne, a nossa carnalidade, os maus pensamentos, os maus desígnios, o pecado. Né? Temos muitos inimigos. Os nossos inimigos não são as pessoas.
Os nossos inimigos é Satanás, os demônios, os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. O nosso inimigo é o mundo, o nosso inimigo é o pecado. O nosso inimigo são as vãs filosofias. Os nossos inimigos são as religiões falsas, são as seitas, né? Que são instrumentos de Satanás. Então temos muitos inimigos. E como que nós nos defendemos desses inimigos, desses maus pensamentos, dessas informações erradas que somos bombardeados diariamente pela internet, pela televisão, pela sociedade? Como que nós nos defendemos? Estudando, lendo e meditando a palavra de Deus. Porque aí nós vamos nos encher dos pensamentos de Deus, vamos estar armados, e isso vai bloquear, vai impedir o diabo de entrar, de nos atacar, de nos ferir. O diabo não pode tocar na nossa vida quando estamos em comunhão com a palavra de Deus. E vamos servir e vamos usar essa palavra para ferir o diabo, ferir o reino das trevas. E como nós fazemos isso? Pregando a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho, essa espada afiada de dois gumes, nós estamos derrotando Satanás. Estamos derrotando Satanás. Então você vai derrotar o diabo, os demônios, os problemas, as situações, né? Você vai derrotar e vai vencer e vai se ver imune dele com a palavra de Deus. Não é subindo monte, não é fazendo campanha, não é fazendo propósito dentro da religião, dentro da igreja, tá? Não é usando elementos místicos, amuletos, não é fazendo bruxaria, gospel, como estão ensinando em muitas igrejas hoje, que estão até imitando a macumba. Você sabe que tem igrejas hoje, não é verdade? Que imitam a macumba. Você vai na macumba, o pai de santo está usando lá a arruda. Aí você vai na igreja, o pastor também está usando a arruda, o sal grosso, o incenso, etc, etc. Não é verdade? Sim ou não? Então, isso aí você esquece, isso aí não tem nada a ver com Deus. A nossa arma não é arruda, não é sal grosso, não é papelzinho, não é terço, não é amuleto, não é imagem, não é vela, não é incenso, tá? Não são livros, não são filosofia, não é psicólogo, psicanalista, não. A nossa arma poderosa para vencer o mundo é a palavra de Deus. Por isso que João viu saindo da boca de Jesus uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha só, então quando ele olhou para o rosto de Jesus, brilhava tanto como o sol. Você já olhou para o sol ao meio-dia? Qual a hora que o sol está mais forte? Está com toda a força. Qual é o horário? Meio-dia. Você consegue olhar para o sol? Nenhum momento, nenhuma hora do dia, quanto mais ao meio-dia. É tão forte, tão forte, tão forte. Então, o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol, semelhante ao sol na sua força. Então, você vê aí a glória do nosso Deus, né? Então, João viu Jesus glorificado. Se você quer saber como será que é a aparência de Jesus, está aqui no livro de Apocalipse. A partir do versículo 9, você consegue ter uma ideia de como é a aparência de Jesus. É por isso que você não tem que ter uma imagem de Jesus na sua casa, um quadro, ou um pingente, ou uma medalhinha. Isso aí é coisa de artista, isso aí não tem nada a ver com a imagem de Jesus. Isso é até pecado, isso é até idolatria. Você não tem que andar com terços, nem com imagens, nada disso, esquece isso aí não é Jesus. Umas pessoas andam com um crucifixo, um bonequinho pendurado ali. Você chega muitas vezes numa religião e vê lá uma cruz grande com um boneco de gesso, de plástico pendurado, com uma coroa de espinho, ensanguentado, fraco, abatido. Aquele não é Jesus. Jesus ele teve por algum momento na cruz. Mas o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico, o Jesus que eu creio, é o Jesus que João viu no Apocalipse, na ilha de Patmos. É o Jesus todo glorificado,
como nós acabamos de estudar aqui. Como que você quer ver Jesus? Qual a imagem que você quer ter de Jesus? Aquela que o artista, o Leonardo da Vinci, o Picasso, o artista fulano de tal, o artífice fez com as suas mãos, obra de mãos de... É esse o Jesus que você quer seguir? É essa imagem de Jesus que você quer ter na sua vida? Esse Jesus fraco, débil? Ou você quer ter o Jesus do apóstolo João viu? O Jesus poderoso, glorificado, que tem todo o poder, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Eu prefiro ficar com esse aqui. Se você quer seguir o Jesus que a religião te ensinou, bom, aí a escolha é sua. Você faz o que você quiser. Mas eu não quero ficar com o Jesus da religião, da igreja A, B, C ou D. Eu quero ficar com Jesus da Bíblia, que a própria palavra de Deus nos ensina. Não temos que seguir a homens, nem religião, nem seitas, nem filosofia, mas a palavra de Deus. Tá bom? Então, no versículo 17, ele vai dizer assim, ó, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Né? Então, João ficou tão impressionado, porque ele nunca tinha visto Jesus dessa forma glorificado, que ele caiu, como que ele perdeu as forças, o seu corpo, puf, desmaiou, né? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Então, você vê que ele ficou com medo, ele ficou apavorado. Qualquer um ficaria, né? Ao ver Jesus dessa forma. Então ele caiu, Jesus colocou a mão direita, né? A mão de força, a mão de consolo e disse, não tenha medo. E ele diz, Jesus diz assim para João, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, eu sou o primeiro e o último. Né? Como falamos no vídeo passado, o alfa e o ômega. O primeiro e o último. Em outras palavras, o eterno. Primeiro e último significa o quê? O eterno. Aquele que sempre existiu. Antes da criação do universo. Antes de nascer de Maria, Jesus já existia. Antes de Maria, Jesus já existia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador. É aquele que vive, né? Então, por isso, mais uma vez, reforçamos. Não fica olhando para o Jesus que está no caixão, o Jesus que está na cruz, não. Aquele que vive, o nosso Jesus está vivo e ele está conosco. Nesse momento estará sempre, na vida daqueles que creem. Ele disse aqui, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Para todo sempre. Olha só, estive morto, mas estou vivo, né? Para todo o sempre, para toda a eternidade. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, para que serve a chave? A chave ela serve para abrir, né? Quem tem a chave da sua casa? Você. Quem tem a chave do seu carro? Você. Por exemplo, alguém pode abrir o meu carro? Não. Por quê? Porque não tem a chave. Só eu posso abrir. Porque só eu tenho a chave. Só eu tenho a chave da minha casa. Então, só eu tenho autoridade sobre o meu carro, só eu tenho autoridade sobre a minha casa. E agora eu te pergunto, quem tem a chave do inferno? Quem é que tem a chave da morte? Em outras palavras, quem é que decide quem vive e quem morre? Quem é que decide quem será salvo e quem vai para o inferno? Quem tem essa autoridade? Quem tem esse poder? O diabo? Não, o diabo não tem esse poder. O diabo não decide quem vive e quem morre. A doença não decide quem vive e quem morre. O assassino não decide quem vive e quem morre. Quem decide quem vive e quem morre é o próprio Senhor Jesus. Ele é o que tem a chave. Então, eu não ando preocupado com a doença, com a pandemia, com o coronavírus. Eu não ando preocupado com
o que as pessoas dizem, eu confio em Deus. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou morrer do jeito que Deus quiser, na hora que Deus quiser. Nem antes e nem depois. Nem antes e nem depois. Compreendeu? Então você não precisa ter medo. Porque as pessoas que têm medo da morte, ela não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus não tem medo da morte. Pessoas que, não, eu estou muito jovem para morrer, eu quero viver muito ainda. Não, você não tem que querer. Você não tem que querer, nem eu tenho. Nós vamos morrer na hora que Deus quiser que a gente morra. Essa é a realidade, essa é a verdade. Goste ou não goste. Pode cuidar da saúde, pode fazer exercício, deve cuidar da sua alimentação, não estou dizendo que não. Tenha seus cuidados médicos, cuide-se o melhor que você possa, mas vai morrer. Quantos são os atletas aí que cuidam do corpo? São atletas, se alimentam bem, não comem nenhuma grama de gordura, mas vão morrer na hora que Deus quiser que morra, jovem ou velho. Quando criança ou como adulto. Isso aí quem decide é Deus. Por isso que nós não temos que ficar triste com Deus ou culpar a Deus, porque é Ele que tem a chave, meu amigo, é Ele que decide tudo. Né? Ele, olha aí, ó, estive morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O inferno é o lugar para onde vão os mortos. Para onde vão os mortos? Né? O céu ou o inferno? A vida eterna ou a morte eterna? Quem decide isso é Deus. Quem vai julgar? Quem é que julga isso aí? Somos nós? É a igreja? É o pastor? É o papa? É o cura? Não. Quem decide isso? Muitos, quando estão morrendo, chamam o padre da igreja católica. Vem padre fazer a extrema unção aqui para encomendar a alma do fulano para ir para o céu. Esse padre não tem controle nenhum, ele não tem poder nenhum, nem para dizer para onde ele vai, quanto mais para onde a outra pessoa que está morrendo vai. Nem o pastor, nem ninguém tem poder para isso. Eu acho que o fulano está no céu. Você vê que morre um artista aí, deixa eu beber um pouco mais de água. Morre um artista, né, famoso, aí já começam a colocar, olha, o fulano já está no céu. Fulano que era cantor agora está cantando com Jesus no céu. Olha a patifaria. O fulano que era jogador de futebol famoso, agora está jogando futebol no céu. Conversa fiada. Quem somos nós para decidir quem está no céu? Isso aí ninguém decide, ninguém sabe. Quem tem a chave? Voltamos a falar. Quem tem a chave? Quem é que decide? Não é o que você pensa, porque você não tem os olhos como chama de fogo. Quem tem os olhos que vê tudo é Deus, então é Ele que vai decidir quem vive e quem morre, quando e para onde. Essa é a autoridade exclusiva do Senhor Jesus. Tá bom? Então ele diz aqui no versículo 19: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então Jesus começa a dar uma ordem. Olha, João, escreve aí o que você viu, as coisas que são, ou seja, presente, e as que hão de acontecer depois dessa. Então João estava tendo uma revelação naquele momento, do presente, mas Jesus também ia revelar muitas outras coisas para João, das coisas que iriam acontecer no futuro. E Jesus falou para João, estou aqui, o seguinte, você vai escrever o que eu vou te falar, o que eu vou te mostrar, o que você vai escutar, você vai escrever. Tudo que você vê e escutar, sentir, você vai escrever. Eu vou te mostrar e você vai escrever. Tá bom? Aí no versículo 20, ele diz aqui: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, então Jesus mesmo ele vai revelar, né? Lembra que Jesus na mão direita ele tinha 7 estrelas e ele tinha ali atrás dele os candelabros de ouro? Então ele vai falar agora o significado. Olha só. Jesus revela aqui no versículo 20. Quanto ao mistério
das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro que você viu atrás de mim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Tá? O que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa o seguinte: mensageiro. Anjo é mensageiro. Então Jesus fala, olha, as 7 estrelas significa as 7 igrejas. As 7 estrelas são essas 7 igrejas que estão nas minhas mãos. Ou seja, quem tem controle sobre a igreja é o Senhor Jesus. A igreja está na mão de Jesus. Ah, mas fulano foi morto. Deus permitiu. Tudo que acontece com um cristão não é porque o diabo teve poder, não. O diabo não tem poder na vida do cristão. Tudo que acontece, seja bom ou seja ruim na nossa vida, é permissão de Jesus, porque Ele é que tem autoridade sobre nós. Nós estamos na mão dele. A igreja está nas mãos dele. Por isso ele diz aí, ó, 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então tudo está na mão, no controle do Senhor Jesus. Os pregadores, os pastores verdadeiros, homens de Deus, estão na mão de Jesus. Tá? Então, leia aí novamente para a gente terminar. Versículo 20. Vamos terminar. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Não existia, cada igreja não havia um pastor lá? Então, um mensageiro? É isso aí. Então, os pastores são mensageiros de Deus, são anjos de Deus. São puros, são santos? Não, anjo significa mensageiro. Não existe, o pastor, o bispo, o apóstolo. Primeiro que já não existe nem apóstolo, nem profeta mais. Tá bom? Não existe novas revelações. Existem os pastores, os pregadores, os presbíteros, como você queira chamar, os homens servos de Deus que vão pregar o evangelho. São as estrelas na mão de Jesus. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Lembra que a gente falou que o candelabro é aquele instrumento de luz? Então a igreja é a luz do mundo. Por isso Jesus disse, vosotros sois a luz do mundo. Nós temos que ser a luz. Temos que brilhar nesse mundo de trevas. Temos que ser diferente do mundo. Por isso que se o cristão, ele vive como mundano, se veste como mundano, fala como mundano, se comporta como mundano, suas obras são mundanas, então essa pessoa é mundana, não é cristã. Tem o título de cristão, mas é um falso crente. É um hipócrita. Porque o cristão verdadeiro, ele é totalmente ao contrário, ele foge do mundo, ele vai para o lado oposto do mundo. Os seus amigos são cristãos. Eu posso estar no trabalho, na escola, na casa, em qualquer lugar, converso com todo mundo, trato, não sou melhor do que ninguém. Mas o meu caráter, o meu coração, a minha conduta tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tá bem, amigos? Então tá bom. Terminamos aqui muito forte, muito profundo, né? Vale a pena ver de novo esse vídeo. Terminamos aqui o capítulo 1. E se Deus quiser, se Deus nos permitir, no próximo vídeo nós continuamos esse estudo do livro de Apocalipse. Se você quiser, mande esse vídeo para outras pessoas, dá o like aí, se inscreva no canal, para que aperte a campanita aí, o sininho, para quando vir novos vídeos você acompanhe. Esse é o segundo livro, segundo estudo do Apocalipse que eu estou fazendo. Próximo vídeo que você receber já vai ser o terceiro, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve aí nos comentários. Meu WhatsApp tá aí, pode entrar em contato comigo e eu estou pronto para te ajudar. Tá certo, meus amigos? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.